Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dos nossos treinamentos comportamentais. E hoje o tema que eu trouxe para vocês é um tema muito importante, é um tema que está sendo muito falado, está muito em evidência. E acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou explicar para vocês o que é, para que serve, quais os benefícios. E o tema hoje é inteligência emocional, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí no chat, a gente vai conversando e vamos lá. Então, para a gente começar a falar de inteligência emocional, eu quero começar desde a raiz da questão, para que vocês entendam bem a fundo o que é, de onde veio, por que a gente usa da inteligência emocional. Então, esse conceito, inteligência emocional, é um conceito usado na psicologia, tá? É um conceito que a gente usa muito, e ele descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Eu acho importante a gente perceber que não é apenas reconhecer, né? Não é apenas você perceber os seus sentimentos ou perceber os sentimentos do outro, mas também avaliar, analisar, né? Então é aquele olhar e pensar sobre isso. E nesse meio tempo é para a gente ter a capacidade de lidar com esses sentimentos, com os nossos sentimentos, com os sentimentos do outro, por meio de algumas habilidades, de algumas técnicas, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Uma pessoa, quando ela é uma pessoa emocionalmente inteligente, é aquela pessoa que ela consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade, né? Porque eu acho que já é um pouquinho complicado a gente identificar as nossas emoções, a gente começar a pensar sobre os nossos pensamentos, e ainda é mais complicado a gente controlar, né? As emoções, os sentimentos, os pensamentos, as nossas atitudes. Então, é a forma como nós aprendemos a encarar as nossas próprias emoções e como a gente vai usar isso para o nosso benefício, tá? Mas, assim, é bom que vocês entendam que não é só olhar para si, né? Para si próprio, para as suas emoções, para os seus pensamentos. É também olhar para o outro, para quem está ali do seu lado, para a sua família, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo. Então, a inteligência emocional é um conceito que a gente chama de inteligência social, porque realmente é de relações, é quando você usa numa relação, e quando eu falo em relação, não é nem sobre relação amorosa, é a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu irmão, com o seu colega de trabalho, com o seu gestor, com o outro que está ali do seu lado, que por algum motivo você vive no dia a dia, você tem algumas questões. A inteligência emocional, gente, ela auxilia não só nos processos intelectuais e profissionais. Então, não é algo que a gente só vai usar no meio do mercado de trabalho, na nossa empresa. É algo que a gente pode usar em todos os âmbitos da nossa vida. Então, a gente usa dentro de casa, na escola, na faculdade, numa festa, na fila do banco, na fila do mercado, tá bom? É realmente como você tem que saber como agir em momentos de dificuldade, porque isso vai melhorar muito os seus relacionamentos e vai te ajudar a gerenciar seus pensamentos e os seus sentimentos. Essa habilidade, ela pode ser desenvolvida ao longo da sua vida. Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês é realmente isso, que é alguma coisa que a gente sempre tem que estar treinando. Eu vou até passar algumas diquinhas, explicar mais a fundo o que é, como a gente pode utilizar disso, mas eu preciso que vocês saibam que no dia a dia é algo que a gente tem que treinar, então é algo que a gente vai desenvolver. É como o autoconhecimento, todos os dias a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que buscar por mais informações, treinar, né, de mais maneiras, porque é algo que, querendo ou não, você aprende ao longo da sua vida. Então, para que a inteligência emocional seja realmente desenvolvida, é legal que a gente tenha alguns conhecimentos específicos sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Então, por isso que a gente chama de inteligência social. É realmente sobre o todo. Então, não é só sobre você, nem só sobre o outro e nem só sobre o mundo. É uma junção dessas três coisas. Então, é preciso que nós alcancemos um equilíbrio entre razão e emoção, porque assim a gente vai conseguir manter as nossas relações mais saudáveis, mais consistentes, e a gente vai crescer muito e desenvolver muito como pessoa, principalmente. Essa habilidade é usar da inteligência emocional, quando você usa isso a seu favor, quando você realmente trabalha bem com isso,
você com certeza vai ter um relacionamento muito mais positivo com as pessoas à sua volta, tá? Vai te permitir ter um entendimento melhor das suas relações, um enfrentamento, né, mais consistente, uma interação melhor com você e com o outro, e até mesmo vai melhorar na sua comunicação, no momento de falar e no momento da escuta ativa, que eu converso bastante com vocês sobre isso. Porque quando eu falo comunicação, é legal que vocês entendam que eu não estou falando só de eu falar. Então, não é só você falar, falar, falar. É também a escuta ativa. Que é aquilo de sentar, escutar, prestar atenção no que o outro também está te falando. Bom? Então, há vantagem nesses dois setores, na vida pessoal e na vida profissional. Então, vamos lá. Como que a gente pode desenvolver a inteligência emocional? Então, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na padaria, no banco, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a gente precisa lidar frequentemente com outras pessoas, com outras ideias, com outras culturas, com outros pensamentos, com outras atitudes. Então, acaba que é um desafio, né? Porque essa é a verdade, não tem ninguém que é igual, mesmo que você tenha o seu irmão que nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, more na mesma casa, come a mesma comida, estuda na mesma escola, mesmo assim, as pessoas, elas são diferentes, elas são singulares. Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa age de um jeito, cada pessoa sente de um jeito. Então, para a gente lidar com tudo isso, a gente precisa gerenciar tudo isso, né? Então, nós mesmos e as nossas cobranças, sendo elas internas e externas. Também já falei sobre isso com vocês, porque o mundo, o mercado de trabalho, a nossa casa, os nossos relacionamentos, enfim, existe muita cobrança externa. Então, a gente sempre tem um professor que está cobrando a gente sempre tem um gestor, uma mãe, um pai, um amigo, sempre tem uma cobrança que vem de fora. Porém, também tem a cobrança interna, que é aquela cobrança sua, que você se cobra, que você pede, que você busca por aquilo. Então, a gente tem que realmente ter um equilíbrio para lidar com tudo isso, com todas as cobranças externas e com toda a cobrança interna também. E a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida em todas as situações que eu citei, ou seja, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Por isso que é tão legal e eu acho tão importante eu trazer esse tema para vocês. Não só para quem já está no mercado de trabalho, mas para quem pretende ingressar, para quem já parou de trabalhar. Acho que a inteligência emocional, tenho certeza, dá para todo mundo aprender, desenvolver e melhorar a vida. Então vamos lá para as dicas. O passo 1, item 1. Observar e analisar o seu próprio comportamento. Eu gosto muito de frisar essa questão de observar e analisar. Por quê? Acho que por muitas vezes já é uma tarefa difícil a gente observar, igual eu falei lá na frente. No dia a dia, na correria, é difícil a gente parar e realmente observar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo isso, os nossos motivos, né? O nosso comportamento. E é legal também a gente analisar, então parar um pouquinho e realmente pensar sobre aquilo. Por que eu agi dessa maneira? O que me fez agir dessa maneira? Por que eu me senti assim? Então é legal que vocês estejam atentos para a sua reação diante de algumas situações. Eu já fiz um exercício desse com vocês e assim, é um exercício que eu considero difícil, porque é difícil mesmo a gente parar no dia a dia, na correria, na nossa rotina e começar a observar mesmo e ficar atento para a reação que a gente tem diante das situações rotineiras do nosso dia. Porque, querendo ou não, você vai ficar num estado de alerta, né? Porque você vai ter que analisar mesmo. Acontece alguma coisa no seu trabalho, aí você pensa, poxa, por que eu me senti assim? Por que eu agi dessa forma? Por que me causou essa sensação tão ruim, né? Porque eu fiquei tão nervosa. Então, observem e analisem o comportamento de vocês. Analisem a atitude de vocês e procurem entender como e por que ela impactou no seu dia e nas suas relações, tá bom? E aí, o legal de analisar, de observar, é que a partir do momento que você analisa e percebe que o resultado foi um resultado negativo, você consegue sim e você precisa mudar de atitude. Então, sempre que você observar e analisar que o seu comportamento trouxe, né, gerou alguma coisa negativa, estejam atentos para mudar então o seu comportamento, mudar então a sua reação diante daquela situação. Tá? Eu acho que esse que é o final do item 1. Vamos observar e vamos analisar.
E aquilo que eu falo, o que diferencia uma pessoa de outra é o modo com que ela age em uma determinada situação. Então eu acho que assim, é muito legal que vocês percebam que vocês estão errando, que vocês estão tendo respostas negativas ou que vocês estão com pontos de melhoria. Mas o mais importante é o que você está fazendo para mudar isso. Eu acho que isso que diferencia uma pessoa de outra. Todo mundo tem pontos a melhorar, né? Todo mundo. Eu tenho pontos a melhorar, quem está aí me assistindo tem pontos a melhorar. Mas o que diferencia uma pessoa da outra é que uma pessoa realmente vê que ela precisa melhorar e vai atrás disso, e a outra pessoa fica ali estagnada, percebe que ela está errando, mas não faz nada para melhorar, para evoluir, para se desenvolver. O item 2, pessoal, é dominar as suas emoções. Então, assim, a impulsividade, eu acho que, num geral, ela não é uma boa aliada para a nossa vida, né? Na grande maioria das situações. Acho difícil eu conseguir pensar em alguma situação que você me falar que a impulsividade é uma coisa positiva. Ah, aconteceu uma coisa na minha vida, eu agi com a impulsividade e deu tudo certo. Eu acho que é bem difícil. Na maioria das situações, ela não é nossa amiga, né? Então, é legal que vocês procurem dominar os seus impulsos, as suas emoções, antes de tomar qualquer decisão ou antes de dizer qualquer coisa. Então, assim, vamos tentar manter a calma e a razão antes de tudo. Eu gosto muito de dar um exemplo que esse, sim, é uma atividade, é uma tarefinha muito fácil da gente fazer. Sempre que a gente for tomar alguma decisão, sendo uma grande decisão ou uma pequena decisão, enfim, uma decisão no seu dia a dia, uma decisão de comprar um imóvel ou uma decisão, sei lá, de qual blusa vestir, é legal que vocês pensem por 1, 2 ou 3 minutos no máximo sobre aquilo. Porque, assim, muitas coisas, em muitos momentos, a gente se deixa levar pelas nossas emoções. Então, às vezes, você está no seu trabalho e aí o seu gestor te fala alguma coisa que te incomoda. Ele te dá um feedback negativo, por exemplo. Vamos usar essa linha de raciocínio. O seu gestor te dá um feedback negativo. E no momento, pode ser meio ruim, né? Ouvir um feedback negativo e a gente acaba agindo com nossa impulsividade e já fala alguma coisa ruim para o gestor, já fecha a cara, já fica mal-humorada. Tem que, se você parar por 3 minutos, gente, 3 minutos é pouca coisa, mas se você parar por 3 minutos para realmente refletir sobre aquilo e para simplesmente ouvir o que ele disse, eu tenho certeza, e de verdade, eu tenho certeza que vocês vão analisar a situação de outra forma. Então, quando eu falo de dominar as suas emoções, eu não estou falando para vocês deixarem de sentir, tá? Muito pelo contrário. Mas só para que a gente comece a pensar um pouquinho no nosso sentir. Então, para que a gente não exploda sem motivos, para que a gente não tome decisões precipitadas. Então, vamos parar um pouquinho, vamos respirar e vamos refletir sobre aquilo que chegou até a gente. Às vezes, na grande maioria das vezes, um feedback negativo não é uma coisa ruim. Se uma pessoa está te dando um feedback negativo é porque ela acredita que você pode melhorar, ela acredita que com aquela dica você vai se desenvolver, você vai crescer. Então, muitas das vezes é legal que a gente faça essa tarefinha, a gente pare um pouquinho, respira por 3 minutinhos, faz esse teste na casa de vocês. A mãe vai vir, vai dar uma bronca, vai falar, vai arrumar esse quarto agora. Para por 3 minutos e pensa. E aí depois vocês me contam, vocês não agiram de outra forma? A resposta que vocês deram para sua mãe, para a professora, para o gestor, eu tenho certeza que vai ser sim uma resposta diferenciada. Então, isso também está dentro, né, da inteligência emocional. O item 3 é dominar as suas emoções, tá? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer para ajudar nesse processo. Respiração, que é você se acalmar e realmente respirar. Uma meditação, dá para fazer também, que é essa questão até de pensar por 3 minutos. Uma caminhada, uma corrida, algum exercício físico no geral. Até coloquei praticar atividades físicas. Mas é importante lembrar uma coisa, o objetivo é o equilíbrio, tá, pessoal? Quando eu falo para vocês dominarem as suas emoções, eu estou querendo um equilíbrio. Eu não estou em momento nenhum dizendo que vocês têm que zerar as emoções, né? Não é a extinção das emoções, é o controle delas. As emoções são algo muito importante, que eu ainda vou falar sobre isso hoje, e eu não quero de maneira nenhuma que vocês não sintam, que vocês não
ajam, né, com as emoções. Muito pelo contrário. Eu só acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio para que a gente consiga viver em harmonia. Porque é aquilo que eu falei no comecinho, hoje em dia ninguém vive sozinho. Vocês até sabem sobre o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, para que a gente lide com o mundo afora, com nossa rotina, com a nossa família, amigos, nós precisamos sim saber controlar um pouquinho as nossas emoções. O item 3 fala sobre aprender a trabalhar as emoções negativas, tá? Por quê? A inteligência emocional, ela apresenta um ponto de vista mais equilibrado sobre a vida. Então, só para a gente entender, é isso que a inteligência emocional traz no geral. É você ter um equilíbrio diante da sua vida, diante das suas relações. Porque isso vai te proporcionar uma autorregulação dos seus sentimentos. Então, assim, a gente não tem apenas bons momentos e bons sentimentos e boas emoções, né? Todo mundo fica feliz, mas todo mundo também fica triste. E quando as emoções negativas, por exemplo, medo, raiva, tristeza, insegurança acontecem, é preciso que a gente consiga nos controlar. Mas então vamos entender. Do mesmo jeito que é legal ficar feliz, que é importante ficar feliz, é muito importante também vocês saberem que a tristeza é algo importante para a nossa vida. Então, não achem que ficar triste é errado, que sentir medo é algo errado, que se sentir inseguro é algo errado. Muito pelo contrário. Eu sinto medo, eu fico triste, eu me sinto insegura muitas vezes. E tá tudo bem, tá? Então tá tudo bem você acordar um dia meio triste, ou você ir para uma entrevista de emprego um pouquinho inseguro, sentindo aquele frio na barriga, tá tudo bem, você é um ser humano e isso são as suas emoções. O que não é normal é você ficar o tempo todo triste, todos os dias se sentindo inseguro, ter medo de todas as situações. Então, por isso que a gente fala do equilíbrio. É muito importante que vocês saibam que a tristeza é tão importante quanto a felicidade. Porque se não existisse a tristeza, ninguém nem entenderia o quão bom é ser feliz, né? Eu acho que se a gente não ficasse triste, que se a gente não fosse frustrações na nossa vida, a gente nunca ia entender quanto é legal receber um elogio no trabalho, tirar uma nota boa na escola, receber uma proposta de trabalho, né, ser contratado. Então, eu acho que a tristeza, a insegurança é algo que o pessoal tem que ter uma aceitação maior, né? É algo que a gente tem que entender que é a vida. A gente está aberto a isso, a gente está nessa vida para viver. Então, ficar triste é importante também. Só que lembrem da palavrinha equilíbrio, tá bom? Não vamos ficar triste todo dia, não vamos sentir medo todo dia. Vamos colocar numa balança e deixar bem equilibrada essas emoções. E o item 4 é aumentar a autoconfiança. Esse item eu acho que é muito importante, ainda mais com o pessoal que é mais novinho, que está me assistindo. Eu gostaria muito que vocês pegassem uma folha e anotassem sobre esse item, porque é algo realmente que a gente precisa trabalhar mais, tá bom? Vocês precisam começar a acreditar mais no potencial de vocês, nas habilidades, tá bom, pessoal? É uma coisa que eu falo muito, tem até um exercício que eu passo muito para os alunos, que é o seguinte: vamos fazer uma lista, tá? Quem tiver com papel aí faz uma lista, senão vou fazer uma lista aqui na minha cabeça mesmo. Se eu te perguntar assim, eu quero que você liste agora para mim as coisas que você mais ama na sua vida, aquilo que você mais ama, o que você mais ama. E aí eu vou dar de exemplo para vocês a atividade que eu fiz com uma pessoa essa semana. Eu fiz essa pergunta e aí a pessoa começou a me falar: eu amo muito a minha família, eu amo muito Deus, eu amo muito meus passarinhos, eu amo muito meus amigos. E aí ela disse que era só isso. E aí eu perguntei para ela: em que momento da lista você colocou seu nome, né? Então eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para quem a gente é, para a pessoa extraordinária que está aí dentro de você e ter essa autoconfiança, tá? Então acreditem mesmo que vocês podem vencer os obstáculos que vocês vão enfrentar. Vocês têm capacidade para superar as dificuldades que vão aparecer aí na vida de vocês, os momentos de crise, os dias tristes, né? Os nãos que a gente recebe na nossa vida. E façam isso destacando para vocês mesmos quais são as suas qualidades, quais são os seus talentos. Porque assim, todo mundo tem qualidades e todo mundo tem talentos, tá? Então, se eu te perguntar agora, quais são os seus pontos de qualidade?
Pode ser que seja difícil de responder, mas você tem, eu tenho, meu amigo tem, todo mundo tem, tá? O que eu quero que vocês percebam é que vocês precisam confiar em vocês mesmos, analisar que, eu sou uma pessoa muito boa em matemática, eu sou uma pessoa muito boa em português. Não sei, todo mundo tem pontos positivos e é legal que vocês reconheçam isso, tá? Porque hoje em dia eu sinto que muitos de vocês não estão tendo essa autoconfiança de acreditar no potencial de vocês, de realmente acordar, se olhar no espelho e falar: eu sou capaz disso, eu consigo. Eu sei que existem dificuldades, mas todo mundo tem potencial, tem suas habilidades, tem seus talentos. E é legal que vocês reconheçam isso, não tem problema, tá? Não tem problema você acordar um dia se sentindo muito linda, muito inteligente, acordar um dia achando que você vai conquistar o mundo, porque é esse o caminho, você precisa disso. Eu acho que se você não se olhar desse jeito, não vai ter ninguém no mundo que vai te olhar desse jeito. Se você não se cuidar da melhor forma possível, ninguém no mundo vai conseguir cuidar de você desse jeito. Então, coloquem vocês num lugar que vocês mereçam estar. Tenham essa autoconfiança da pessoa que vocês são e do quanto vocês conseguem, do quanto talento vocês têm, tá? Então, o item 4 ele é muito importante porque eu preciso mesmo que vocês se reconheçam nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia. O item 5 é aprender a lidar com a pressão, tá? Porque, assim, hoje em dia, o pessoal que está na escola ou na faculdade, o pessoal que é mais velho, todo mundo está vivendo sob pressão, né? Eu acho que ainda mais nessa fase de pandemia que a gente está vivendo, é uma pressão todos os dias. É difícil estar estudando em casa, é difícil estar trabalhando em casa, o mercado de trabalho deu uma grande reduzida, né? Então, a gente está realmente vivendo com uma pressão em volta da gente. Desde sempre, na verdade, mas nesse momento muito mais. A pressão, gente, é aquilo que eu falei, ela pode ser externa, que é quando o seu chefe te pressiona, sua mãe, seu namorado, sua amiga, pessoas que a gente deve prestar contas, tá? Ou a pressão pode ser interna, porque nós mesmos acabamos nos cobrando por resultados, isso é normal. Só que a gente precisa começar a verificar o quanto a gente está colocando pressão, né? Então a gente precisa desenvolver a inteligência emocional e aprender a lidar com a pressão do dia a dia para não deixar que a emoção tome o controle das situações que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que é sim legal você colocar uma pressão nas suas atividades, no seu estudo, no seu trabalho. Você tem sim que trabalhar de um jeito correto, de estar ali na sua escola, estudar, enfim, se dedicar. Mas vamos manter aquele equilíbrio que a gente está conversando. Então, vamos tentar manter a calma em todas as situações e pensar racionalmente, tá? Então, vamos usar um pouco mais a cabecinha nesse momento para a gente conseguir lidar melhor com essa situação. Eu coloquei até um exemplo que é elaborar uma lista dos afazeres, elegendo o que é mais urgente para o que é menos urgente. Porque assim, a pressão existe, ela vai vir, sendo de você, sendo da pessoa que está do seu lado, do seu gestor, a pressão é alguma coisa que a gente tem que lidar. Só que, se você começar a colocar muita pressão em cima de uma tarefa, acaba que você não consegue lidar com a pressão e nem com a tarefa. E aí você não entrega, você não tem resultados, aquilo começa a te fazer muito mal. Então é legal que a gente faça uma lista para realmente visualizar quais são as atividades que eu tenho que fazer, quais são os resultados que eu tenho que entregar, os trabalhos, os projetos. Vamos se organizar, né? Eu gosto muito mesmo dessa ideia de lista, eu faço lista para tudo na minha vida e eu acho que ajuda bastante, tá? E eu acho que o negócio da lista é realmente fazer uma lista física, então pegar um papel e escrever, ou se não, pegar o seu celular e escrever. E quando a gente fica com a lista na nossa cabeça, querendo ou não, não é algo tão concreto, porque quando a gente visualiza e pega esse material, você consegue lidar mais com aquelas tarefinhas, tá? Então pega um papel, uma caneta no dia de hoje e anota o que você tem que fazer. Porque quando você visualizar, você vai entender, não, esse item eu consigo fazer com mais facilidade, é bem rapidinho, então eu posso deixar para mais tarde. Já esse item demanda um trabalho muito maior, então eu posso colocar ele aqui em primeiro lugar.
Então, com essa lista, vocês conseguem se organizar e também a pressão acaba diminuindo um pouquinho, porque você visualiza o que você tem que fazer, você se organiza, coloca os seus prazos e aí acaba que dá tudo certo. Item 6. Se expresse, né? É muito legal esse item, eu gostaria também que vocês prestassem bastante atenção nele, por quê? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Não deixar a emoção te dominar não é o mesmo que não demonstrá-la. Então, assim, até agora eu falei para vocês que a gente tem que controlar as nossas emoções, controlar os sentimentos, mas assim, eu não tô querendo dizer que vocês não têm que demonstrar, tá? Não é isso. Eu só tô querendo falar que vocês não podem deixar que isso domine vocês. Vocês têm que estar no controle das suas próprias emoções. Só que isso é uma coisa muito séria, tá, gente? Essa questão de demonstrar sentimento, demonstrar emoções, falar o que pensa é algo muito, muito, muito sério que pode acarretar até em problemas de saúde, de verdade, que eu tô falando. Então, assim, é muito importante que vocês exponham o que vocês sentem, expressem a opinião de vocês, porque isso é fundamental para um equilíbrio, tá? Para que vocês mantenham um equilíbrio. Então, a melhor forma de evitar um conflito é se expressando. Vamos lá. Eu acho que todo mundo já passou por um conflito, né? Seja dentro de casa, dentro do trabalho, na escola, na faculdade, diariamente. Na fila do mercado, enfim, todo mundo que está aqui já passou por um conflito. E tem muita gente que eu conheço, muita gente, que prefere guardar as emoções para si, né? Fica quieto, não fala nada, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. E tá bom, você pode ir engolindo, engolindo, engolindo. Mas uma coisa é certa, em algum momento, gente, essas emoções, esses sentimentos, eles precisam sair por algum lugar. Então, por isso que pode até acarretar numa doença física, tá? Numa dor de cabeça, numa gripe, numa depressão. Isso é muito sério mesmo. É legal que vocês entendam que eu também não tô falando pra vocês, ele me falou isso, já que você me disse, Maria, que eu tenho que me expressar, eu fui lá e lasquei tudo, falei tudo que eu pensava. Não é isso, tá? Vamos manter o equilíbrio. Eu acho que vocês precisam se posicionar. Então, saibam o momento certo de falar, saibam usar as palavras certas, porque tudo é o jeito que a gente fala, né? Eu acho que muitos conflitos hoje em dia podem ser diminuídos pela maneira que a gente fala, pela forma que a gente chega até o outro, né? A gente precisa pontuar legal isso. Então, assim, tem muita briga dentro de casa, dentro da escola, no trabalho, que se você parar para pensar, com uma conversa a gente resolve. Então, se você está com um conflito com alguém, alguma coisa que você pensa que não tem solução, pensa bem. Se você chamar essa pessoa para conversar com jeitinho, com calma, né? Se não tem como resolver. Eu acho que para tudo nessa vida a gente consegue dar um jeito. Então, muitos, muitos, muitos conflitos, eles são cessados se a gente começar a se comunicar mais, se a gente começar a se colocar mais. Mais para frente eu vou falar bastante sobre isso, mas eu quero que vocês anotem essa frase. Não deixar a emoção te dominar não é o mesmo que não demonstrá-la. Então se lembrem, vocês precisam sim demonstrar o que vocês sentem, falar, se colocar, se posicionar, tá? Não é para vocês deixarem as emoções de lado, mas cuidado ao falar, saibam quais palavras usar, o tom que você fala com o outro, se coloca no lugar do outro, né? Pensa como você gostaria de ouvir aquilo, que aí eu tenho certeza que vai dar super certo. O item 7. Agora, eu acho que do item 6 até o item 10 vai dar para eu relacionar bastante eles, porque é tudo isso envolvendo se colocar no lugar do outro, tá, gente? Então, vamos lá, o item 7. Desenvolva o sentimento de empatia. Eu não sei se todo mundo sabe o que é empatia, tá? Então eu vou falar aqui rapidamente, de um jeito bem que dê para entender. Empatia é você sentir a dor do outro, tá? Então você realmente se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Então nada melhor nessa vida do que compreender a outra pessoa, a não ser se colocando no lugar dela, né? Então vamos começar a fazer essa atividade em qualquer situação, tá, gente? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia é um momento que ninguém esperava passar. Eu pelo menos nunca passei por uma pandemia, eu não tinha conhecimento de como era passar por uma pandemia, de como as coisas poderiam mudar, né? Do dia para a noite a gente estava aqui trabalhando no dia seguinte tudo fechou.
todo mundo foi para casa, ninguém entendeu nada, teve gente que perdeu o emprego, teve muitos pais, muitas mães que não conseguiram pagar a escola, não tinham o que comer. Então, assim, é uma situação muito séria, gente. É um momento que todo mundo ficou com os nervos à flor da pele, todo mundo ficou meio desesperado. Então, essa questão da empatia, ela é muito importante na nossa vida, em especial nesse momento, tá? Então, assim, vamos começar a inverter os papéis das nossas relações, porque isso vai ajudar muito a que você seja mais tolerante e mais compreensivo. Porque as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas do seu convívio, vocês precisam entender isso. Elas têm necessidades, elas têm limitações, elas são falhas. Porém, essas pessoas também têm talentos, elas também têm qualidades, elas também têm família, elas sentem amor. Então, é legal que vocês entendam que o outro, por mais que eles errem, por mais que eles sejam grosseiros, eles também são pessoas como vocês. Então, eles também sentem, eles também têm qualidades, eles também têm muitos talentos. Então, acho que é isso que é importante a gente começar a analisar. Vamos se colocar realmente no lugar do outro, dentro da empresa, no trabalho, dentro de casa, com o seu irmão, com a sua mãe, tá? Eu acho que a empatia a gente pode usar, a gente pode e a gente deve usar em qualquer momento da nossa rua. No trânsito, no shopping, no mercado, no hospital, em qualquer lugar, porque a gente sempre vai estar lidando com o outro. Eu entendo que às vezes a pessoa é grosseira, que às vezes a pessoa fala algo que você não queria ouvir, te fere de alguma forma. Mas a gente não precisa responder na mesma moeda, porque se todo mundo começar a ser grosseiro, se uma pessoa é grossa comigo, então já que ela foi grossa comigo, eu vou ser grossa com ela. Já que ela falou um negócio que eu não gostei, eu vou falar uma coisa que ela não vai gostar. Aí vai virar uma bola, um caos, um negócio muito doido que ninguém vai conseguir ter paz para viver. Então eu acho que sim, faz a diferença você fazer a sua parte. Pode ser um grãozinho de areia, mas faz a diferença. E uma coisa que eu tenho certeza, eu já passei por situações assim, é uma dica que eu vou dar para vocês, se uma pessoa é grossa com você, se uma pessoa te fere, te magoa, aponta um defeito em você, se você responder essa pessoa com amor, com empatia, com educação, saibam disso, isso é a lei da vida. As pessoas vão sentir, elas vão realmente falar, nossa, eu não deveria ter falado assim com essa pessoa, não tinha porquê. Então, assim, não precisa tratar quem te tratou mal pior. Não precisa ser sem educação se alguém foi sem educação com você. Se coloque no lugar da pessoa, né? Todo mundo tem conflito, todo mundo passa por dias felizes, dias tristes, mas vamos começar a trabalhar mais a empatia com nós mesmos. Então, hoje a tarefa é ter mais empatia dentro de casa, que é o lugar que a gente tá mesmo agora, né? Tá todo mundo em casa, então eu preciso que vocês façam essa tarefa e me contem ao longo da semana. Vamos tratar a nossa mãe com mais empatia, vamos tratar a nossa irmã, nosso irmão, nosso marido, nossa mulher. Eu preciso que vocês façam essa tarefinha e me contem como foi. Então, se alguém for grosso com você essa semana, lembra disso que eu estou falando. Tenta, por uma única vez, ser gentil com essa pessoa, ser educado, tratar a pessoa com amor. Porque aí eu tenho certeza, gente, que você vai receber de volta isso. Eu acho que o amor que a gente dá, a gente recebe. Então, assim, vamos ter mais empatia pelas pessoas, porque isso é muito necessário. No ambiente de trabalho, isso é 100% necessário, porque o ambiente de trabalho, para quem ainda não ingressou, é um ambiente de dificuldade, né? Todo dia é uma luta, a gente precisa entregar resultado, a gente sempre é desafiado, nós precisamos trabalhar. Então, às vezes, tem muita empresa, né, que é um ambiente negativo por esse motivo. Então, assim, eu tenho certeza que se vocês começarem dentro do trabalho também, tratar as pessoas com mais empatia, ouvir mais o que o outro tem a dizer, ser mais cordial, o seu trabalho vai ser mais gostoso, você vai se sentir mais leve. Isso que é importante, você se sentir bem. Então, aqui eu coloquei até uma frase: o conhecimento de si mesmo alimenta a empatia. Isso porque quanto mais consciente a gente do que a gente é mesmo, de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos, mais a gente consegue entender a emoção do outro. Tá vendo? Então a inteligência emocional entra aí. Quanto mais você se conhecer, mais você vai conhecer o outro, porque a gente precisa entender que por mais que o outro seja o outro, ele é alguém como você. Então ele tem uma família, né? Ele tem problemas, ele tem vitórias, defeitos, qualidades.
é só uma pessoa igual a você, né? É só um outro ser humaninho. Então, assim, vamos ter mais empatia com o mundo à nossa volta, tá bom? E o 8, respeito em todas as relações. A inteligência emocional, gente, ela é caracterizada também pelo respeito às outras pessoas, tá? Pela solidariedade e a valorização dos talentos dos outros, né? Talentos alheios. A gente tem necessidades, limitações, direitos e deveres. Então, por isso, é preciso que a gente reconheça os nossos erros e que a gente também reconheça os nossos acertos. Porque assim a gente vai conseguir respeitar as falhas e reconhecer as qualidades dos outros, que é aquilo que eu estava falando. Você não erra? Eu erro muito. Todo dia eu erro, todo dia eu cometo uma falha, todo dia eu tenho um engano. E a partir do momento que eu entendo que o outro também erra, tá tudo bem. Porque se eu erro muito, todo dia eu erro, qual é o problema do outro errar, né? Então eu acho que é esse o ponto. Olha para você antes de falar do outro. Então, todo mundo tá aí nesse mundo, tá aí no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, tá propício ao erro, né? Errar é normal, errar é humano. E a gente aprende muito com os nossos erros. Então, se alguém errar com você, respira, pensa, porque você também já errou com outra pessoa. Então, é um momento de respeito em todas as relações, na relação com o seu chefe, com a sua professora, com o seu namorado, com o seu esposo, com o seu colega, um desconhecido na fila do mercado. Então, assim, sempre tenham respeito, porque vocês também querem ser respeitados, né? Então, acredito que a gente só pode querer aquilo que a gente dá. E o item 9 é o item que a gente vai falar sobre resiliência. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim, o que significa essa palavra. Mas uma pessoa resiliente é uma pessoa que passa por situações difíceis e consegue mesmo assim continuar por esse caminho. Então, situações difíceis elas vão surgir com certeza na vida de qualquer pessoa. O que te diferencia do outro, né? O que diferencia uma pessoa da outra é como você reage a essa situação. Então, é aquilo que eu falei no comecinho. Eu posso ter um irmão que nasceu na minha mesma casa, da mesma barriga, do mesmo pai, no mesmo hospital, estuda na mesma escola, come a mesma comida, porém, toma decisões diferentes, tem um olhar diferente, pensa diferente. Então, eu acho que a resiliência é algo que a gente também precisa começar a avaliar, porque receber os impactos da nossa rotina, do nosso dia a dia, e ter a capacidade de absorver tudo isso que acontece, aprendendo com os próprios erros e lidando de uma maneira mais inteligente com os fatos. Então, entendam que errar é ruim, né? Às vezes a gente não gosta muito de errar, de fracassar, de perder, porém, a gente aprende muito, 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 muito. Eu acho que a gente aprende ainda mais quando a gente aprende com um erro, né? Eu acho que se a gente erra, é bem difícil uma situação igual acontecer e a gente não acertar da segunda vez. Então, vocês precisam ser resilientes, mesmo quando o controle das situações está fora do seu alcance. Porque, assim, uma coisa que eu também converso muito com o pessoal é que tem muitas situações da nossa vida que a gente sofre muito, que a gente briga, que a gente fica nervoso, fica alterado, mas o controle da situação não está no nosso controle, né? Tá no controle do outro. Então, existem alguns pontos que a gente precisa analisar. Porque, assim, tem muita coisa que a gente pode resolver, que a gente pode providenciar, que a gente pode dar andamento. Mas tem muita coisa que não está no nosso alcance. Às vezes é uma decisão que o seu gestor tem que tomar, às vezes é uma decisão que só a sua mãe pode tomar, só o seu pai pode tomar. E vocês precisam entender que quando a decisão é do outro, só o outro pode decidir. Então vocês não precisam ficar se martirizando, sofrendo, se culpando se algo deu errado, sendo que aquilo não dependia só de você. Então é legal que vocês entendam isso. Existem algumas situações na nossa vida que estão fora do nosso alcance, que é do alcance do outro. E aí o outro que tem que decidir, o outro que tem que lidar com isso. E ser resiliente nesse momento é muito importante, porque a gente vai sim se frustrar muito ao longo da vida. A gente vai ter muita decepção, a gente vai errar muitas vezes, a gente vai receber muito não, né? Eu acho que, ainda mais para o pessoal que quer ingressar no mercado de trabalho, a gente faz entrevista, eu encaminho vocês para várias empresas e eu entendo que é ruim levar um não,
um feedback negativo, mas vocês precisam entender que é importante, e mais importante do que isso, é importante tratar essa situação com resiliência. Porque pensa comigo, se hoje eu tô aqui fazendo esse treinamento com vocês, é porque eu batalhei muito para estar aqui, né? Eu já levei muitos nãos na minha vida. Eu já fiz muitas entrevistas também que eu não fui aprovada. Uma outra pessoa foi aprovada e eu tive que continuar. Porque se no primeiro não eu parasse, desistisse, eu não ia estar aqui com vocês hoje. Eu não ia estar exercendo o trabalho que eu amo exercer, eu não ia estar fazendo o que eu gosto. Então, assim, é importante que vocês entendam que as portas vão se fechar, mas que vocês precisam continuar com resiliência. Então, não é porque uma coisa deu errada que o mundo acabou, né? Que a vida acabou. Não é porque uma entrevista de emprego não deu certo, que você não foi aprovado, que você precisa desistir. Toda experiência é válida. Então, todas as entrevistas são válidas, né? Todos os nãos que você ouvir vai ser legal. Porque se você faz uma entrevista hoje e você não é aprovado, ele vai te dar um feedback, né? O recrutador, o entrevistador, de alguma coisa ali, e é legal você pegar essa experiência para usar em outro momento. E assim você vai caminhando e crescendo e se qualificando nessa sua caminhada. Então vamos agir com mais resiliência durante toda a nossa vida, tá? Em todos os aspectos. Trabalho, pessoal, enfim, financeiro, tudo. E o item 10, ele é muito, muito, muito importante. Ele é o último, mas ele é muito importante. Conheçam os seus limites. Por quê? Os seus limites, os meus, os seus, os nossos limites, eles vão ser descobertos à medida que a gente avançar no autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais você entende o que é o seu limite. Por isso é tão importante vocês se conhecerem, pessoal. Eu falo muito com vocês sobre autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer, tá bom? Então, assim, ter fraquezas não é motivo de sentir vergonha, tá? Todo mundo tem ponto fraco e isso é normal. Então, assim, antes de vocês reconhecerem os seus limites, é preciso que vocês aceitem que vocês não são perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, mas sim que nós somos uma pessoa como qualquer outra. E quando você para se conhecer, você começa a entender quais são os seus limites, né? Porque ao longo da vida a gente vai entendendo, eu não gosto muito disso, ou eu gosto muito disso. E aí você vai reconhecendo os seus limites, né, nessa caminhada toda. Por isso que é tão importante a gente se reconhecer, se conhecer todos os dias. Lembrando que o autoconhecimento é um processo a longo prazo. Então é algo que você vai trabalhar durante toda a sua vida. Não dá para você fazer um processo de autoconhecimento por um mês e falar assim, Maria, tá tudo certo, agora eu me conheço, show de bola, eu sei te falar tudo a meu respeito, que mais que eu ninguém me conhece. Porque não é assim, né? Um dia a gente gosta de preto, no outro dia a gente começa a gostar de rosa, e aí no outro dia a gente começa a gostar de laranja. E tá normal, né? Um dia a gente gosta muito de usar calça, outro dia a gente quer só usar short, né? Assim. Então, isso é muito importante. Tem uma época da nossa vida que a gente gosta muito de um filme. Nossa, como que eu gosto, eu gosto, eu gosto. Aí você vai assistir o filme de novo e você fica sem entender, né? Por que eu gostava tanto desse filme? Então é legal que vocês entendam que o autoconhecimento é algo para a gente sempre estar buscando evoluir. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a entender os seus limites. Então, aí vamos lá para os exemplos. Quantas vezes na vida, tá? Vamos parar para pensar um pouquinho agora. Quantas vezes na vida você que está aí me assistindo concordou em fazer alguma coisa mesmo sabendo que você não podia ou que você não queria? Eu já fiz isso muitas vezes, gente. Muitas vezes as pessoas me pediram alguma coisa e eu fiz sem querer, sabendo que eu não queria, sabendo que eu não gostaria, e eu fiz. Porque quando a gente começa a conhecer as nossas limitações, a gente começa a entender o que é dizer não sem sentir culpa. Porque é difícil, não é? Às vezes é difícil a gente falar não. Às vezes nossa mãe pede uma coisa pra gente e a gente não quer falar não. Às vezes a nossa amiga pede uma coisa pra gente e a gente não quer falar não. Porque realmente, dizer não sem sentir culpa não é algo fácil, tá? Não é algo que todo mundo faz assim, é muito fácil. Se eu não quero, eu não faço, pronto, acabou. Muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em dizer não. Eu já tive muita essa dificuldade. Eu já fiz muitas coisas que eu não queria, que eu não concordava, né? Que eu não estava afim.
E por medo de falar não, por medo de magoar o outro, por medo de, sei lá, eu não queria dizer não. Só que quando você conhece seus limites, você começa a entender que você precisa se respeitar, né? Que você precisa se proteger, proteger a sua saúde emocional e deixar de fazer aquilo que poderia te causar um mal ou até algum trauma, tá? Então, assim, vamos prestar atenção nisso. Saúde emocional, gente, é uma coisa muito importante, tá? A inteligência emocional está 100% ligada a isso, porque a gente precisa entender que todos temos limites, tá bom? Eu tenho os meus limites, você que está me assistindo tem os seus limites, e a gente precisa se respeitar. É aquilo que eu falei no começo. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar da maneira que deve ser cuidado. Ninguém vai te amar da maneira que você pode se amar. Então você precisa se respeitar em primeiro lugar. Você precisa entender os seus limites. Até que ponto eu consigo chegar? Até que ponto vai ser legal, saudável para minha cabecinha, para o meu coração, estar nesse lugar, andar com essas pessoas, fazer o que essas pessoas fazem. Então, assim, não tem problema falar não. Claro que a gente precisa começar a entender a forma que a gente fala, né? Então, o jeito que a gente fala, né, que a gente se comunica também é muito importante. Porque o não é alguma coisa que as pessoas também precisam começar a ouvir e a entender. Então, se você começar a falar de uma forma mais educada, explicar realmente, tá tudo bem. E eu só preciso que vocês coloquem esses limites, entendam até onde vocês podem ir, porque se vocês forem além disso, vai começar a ser prejudicial para vocês, para a saúde mental, para as emoções, para a cabecinha. Então, assim, tenham limites e saibam que tá tudo bem em falar não em algumas situações da nossa vida, tá bom? E agora, só para a gente começar a caminhar para o fim, a gente vai falar um pouquinho das compreensão das emoções. Então é preciso sim estar no controle, porque só nós mesmos, né, apenas nós mesmos, somos responsáveis por nossas emoções. Então tem muitas vezes na nossa vida que a gente acaba ficando triste ou muito feliz. Vou dar um exemplo, sei lá, num término de um relacionamento, vamos falar assim. A gente acaba mesmo ficando muito triste às vezes, ou muito feliz, ou acaba não sentindo nada. Eu só preciso que vocês entendam uma coisa. A única pessoa responsável pelo que você sente é você mesmo, só, apenas, tá? Por mais que estar com o outro te gere emoções positivas, por mais que estar com o outro é uma coisa que você gosta muito, e no momento que você cessa aquilo no término de um relacionamento, você dá uma baqueada, eu só quero que você entenda uma coisa. Você que está no controle, tá? Não é o outro que está te fazendo sentir triste, ou não é o outro que está ali dentro colocando sei lá, o seu coração está triste, não é isso. Quem controla as suas emoções é você mesmo. Então, assim, estejam no controle disso tudo, controlem as emoções de vocês. Porque vocês precisam entender que a gente tem o domínio sobre as nossas respostas e sobre as nossas decisões. Então, a partir do momento que você decide, essa situação não vai mais me deixar triste, você é forte para tomar essa decisão, você precisa, então, conviver com isso, né? Você tem essa capacidade. Eu entendo, gente, que muitas vezes acontecem situações da nossa vida que a gente fala assim, não, eu não quero mais ficar triste, eu não quero mais sofrer por isso, e aí acaba que no outro dia você acorda triste. Isso é normal, tá? Eu também já passei por isso. Já tive algumas situações que eu tava muito triste, aí eu falava assim, não, amanhã eu não vou ficar triste por causa disso. E aí chegava amanhã eu tava triste de novo. O que eu preciso que vocês entendam é que tomem a decisão de que mesmo triste, aquilo não é mais seu. Então, assim, eu tô triste, mas eu vou me esforçar para melhorar. Então, eu tô muito triste porque eu fico vendo essa foto do meu antigo relacionamento. Então, eu vou parar de ver. Eu vou continuar triste? Vou, mas tudo que tá ao meu controle para o meu bem-estar, eu tenho que fazer. Então, você tem o controle das suas ações e também, né, das suas emoções. Estejam no controle disso tudo. Sejam os responsáveis pelos seus sentimentos, pelos que vocês sentem. Então, uma atitude que resulta em um estado de espírito mais otimista e sereno. Porque quando você decide, não, eu sou dona das minhas emoções, eu sou o dono das minhas emoções,
você consegue sim se impor e controlar o que você sente. Porque, ó, tá tudo aqui na nossa cabeça, tá bom? E autoconhecimento, mais uma vez, só pra gente recapitular que nada do que eu falei até agora, nada, do item 1 ao item 10, tudo isso que eu falei só pode ser realizado se vocês se conhecerem. Então, se você não tiver o autoconhecimento, você não vai conseguir usar nenhuma dessas dicas que eu te passei, Então, para ter a inteligência emocional, você precisa entender o que você sente, o que você está sentindo. Então, não pensem que é só entender o outro, se colocar no lugar do outro, ser educado com o outro, ser cordial com o outro. Não. É o outro e você. Lembra? O outro, você e o mundo. Então, comecem a entender o que você está sentindo, por que você está sentindo. Usem também aquela tarefa que eu falei, de pensar no porquê você está agindo assim, né? Então, vem um pensamento na sua cabeça. Acontece uma situação, vamos dar um exemplo. Acontece uma situação no seu trabalho que você fica muito nervoso, aí eu quero que você pare e pense. Por que eu me senti tão nervoso? Saber reconhecer as suas capacidades e também os seus limites, tá bom? Então, lembrem, autoconhecimento para sempre, tá? Então, para sempre a gente tem que estar buscando essa evolução, esse conhecimento. Então, quando existe uma consciência das nossas próprias habilidades, das nossas próprias competências, nós somos capazes de traçar metas, objetivos e assim transformando os nossos sonhos em realidades. Eu acho isso muito legal porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe onde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar. E quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem o nosso objetivo, a nossa meta concretizada, é muito mais fácil saber qual é o caminho, né? Pensa comigo. Vamos dar um exemplo de uma viagem. Quando você sabe para onde você vai viajar, então vamos pensar, semana que vem eu vou lá para São Paulo. Então tá, eu vou para São Paulo. Então não é mais fácil eu saber qual caminho eu vou percorrer até São Paulo, qual rodovia eu vou pegar, em qual lugar eu vou fazer uma curva, né? Enfim, quando eu sei que eu vou para São Paulo, eu sei o caminho que eu tenho que fazer. Agora, se eu falar assim para vocês, semana que vem eu vou viajar para lá, e aí eu não te falo o destino, fica difícil saber, né? Onde eu quero chegar, qual é o caminho que eu vou percorrer, em qual velocidade, onde eu vou virar. Então, por isso que a gente precisa ter os nossos objetivos concretizados, as nossas metas concretizadas. Saibam onde vocês querem chegar e por que vocês querem chegar. E isso é parte do autoconhecimento. Então, conhecer a sua essência é uma coisa transformadora e traz um entendimento muito maior das ferramentas que você tem para realizar o que você deseja. Porque, outro exemplo, vamos supor que o meu sonho hoje em dia é ser uma palestrante, é fazer palestra pelo mundo inteiro. Apresentar o meu treinamento comportamental pelo mundo inteiro. Vamos falar que esse é o meu sonho hoje. Se eu tenho o meu sonho, que é fazer palestras pelo mundo inteiro, eu vou saber que eu preciso de algumas ferramentas, certo? Então, eu vou pensar, bom, para eu fazer palestras pelo mundo inteiro, eu preciso ter uma boa oratória, né? Eu preciso ter um bom tom de voz para as pessoas me ouvirem, saber usar as palavras corretas, falar numa velocidade legal, conseguir falar para um grande público. Isso é algo que eu vou ter que desenvolver, né? São habilidades e técnicas que eu vou ter que trabalhar. Então, quando a gente realmente conhece a nossa essência, a gente começa a entender o que a gente tem e o que a gente não tem para realizar o nosso sonho. Então, eu consigo falar em público. Não sei, eu acho que é uma coisa que eu dou conta, porém eu não falo muito alto, então vou ter que começar a treinar isso. Já que o meu sonho é fazer palestras pelo mundo, uma coisa positiva é que eu gosto muito de falar em público. Só que o que eu preciso trabalhar é começar a aumentar o tom da minha voz para que as pessoas me escutem. Então, entende que quando você se conhece, você consegue saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, o que você já tem para chegar na sua meta. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Então, as práticas para desenvolver a inteligência emocional, elas devem se tornar hábitos, tá? Para que os resultados apareçam. Então, o que são hábitos? Coisas que entram na nossa rotina, cotidiano. Então, não pensem que esse treinamento que eu estou fazendo hoje é o suficiente para que vocês desenvolvam a inteligência emocional. Muito pelo contrário. Isso é só o comecinho, né? É só a pontinha da questão.
Então, para que você utilize da inteligência emocional, você precisa que isso vire um hábito, que todos os dias você tenha esse hábito, você use da empatia, controle essas emoções, entenda o porquê você sente, como você sente, todos os dias. Então, façam um exercício de respiração todos os dias. Parem para pensar por 3 minutinhos todos os dias. Façam listas dos seus afazeres todos os dias. Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora, a gente tem que fazer todos os dias, para que a gente consiga realmente usar da inteligência emocional da nossa vida. Isso precisa se tornar um hábito para que os resultados apareçam. Porque não achem que esse treinamento vai trazer os resultados de imediato. Ah, Maria, que estranho, eu acompanhei o treinamento, eu prestei atenção em tudo que você me falou, mas eu não estou conseguindo usar da inteligência emocional, não está me gerando resultado nenhum. Porque não vai te gerar se você não criar um hábito de trabalhar em cima disso, tá bom? E a importância da inteligência emocional para o sucesso profissional, tá? Agora a gente vai falar mais de mercado de trabalho. Então eu vou dar um exemplo para vocês sobre um projeto importante que eu tenho que entregar no meu trabalho, tá? Então semana que vem eu tenho que entregar um projeto muito importante, um projeto muito grande. Se eu não usar da inteligência emocional, é muito possível que o desespero bata, né, aqui na minha porta e tome conta das minhas ações, né? Então vamos dizer que na semana que vem eu tenho que fazer um grande treinamento para 300 pessoas, tá? Esquece da pandemia um pouquinho. Vamos supor que pode existir 300 pessoas no auditório e aí eu tenho que fazer um treinamento com eles. Se eu não usar da inteligência emocional, eu vou acabar ficando desesperada, né? E o que isso vai trazer de bom? Nada, porque uma pessoa que usa da inteligência emocional, emocionalmente inteligente, é também uma pessoa pronta para lidar com os desafios do dia a dia, né? Então, assim, vão aparecer desafios, vão aparecer obstáculos. Então, se eu não usar da inteligência emocional, e aí chega no dia da minha apresentação para 300 pessoas e os slides não pegam. O que vai acontecer? Eu vou me embaralhar toda, eu não vou conseguir respirar, vou começar a ter falta de ar, vou ficar muito nervosa, vou começar a chorar. Então pode parar. Não é assim que funciona. Porque os obstáculos vão surgir, os problemas vão surgir, né? As dificuldades, elas vão estar ali. Só que se eu for uma pessoa emocionalmente inteligente, eu vou conseguir lidar com isso da melhor maneira. Então aí eu vou chegar lá na frente de 300 pessoas e eu vou pensar o seguinte: gente, eu me preparei para isso. Eu estou há um mês estudando essa apresentação. Eu sei dos slides, eu tenho capacidade, então eu vou fazer sem slide mesmo. Eu vou lá e vou falar para todo mundo tudo que está aqui dentro, porque eu me preparei. Porque eu me conheço, eu sei da minha capacidade, eu sei que eu vou conseguir falar na frente das pessoas. Então, ó, eu vou respirar, eu vou me acalmar, que é usando da inteligência emocional, e aí eu vou lá, vou falar para as 300 pessoas sem os slides, entendeu? Então, isso que é muito legal. E aqui a importância da inteligência emocional num todo. Então, ela é importante porque é uma forma bem possível, tá? É comprovado isso, de que a gente viva de uma maneira mais saudável. Que eu viva de uma maneira mais saudável, que você viva de uma maneira mais saudável e, consequentemente, que todo mundo viva de uma maneira mais saudável, né? Se todo mundo utilizar a inteligência emocional. Então, a gente consegue, sim, equilibrar razão, sentimento, né? Razão e emoção, a fim de neutralizar as emoções negativas e de acabar com as crenças limitantes e os comportamentos prejudiciais, né? Eu já conversei um pouquinho sobre crenças limitantes, que é aquilo que a gente... São aqueles pensamentos, aquelas crenças mesmo que a gente tem ao longo da nossa vida, que, por exemplo, se a minha crença é eu não consigo falar em público, não dá, eu não gosto, eu odeio, minha barriga dói, passo mal, me falta ar, eu chego lá na frente, eu esqueço tudo. Pode parar, porque você pode treinar, você pode trabalhar nisso, se desenvolver e acabar com essa crença, né? Esquece, todo mundo tem a capacidade de falar em público, todo mundo tem essa capacidade. Só basta você trabalhar nisso, né? Se desenvolver, não é algo fácil, é algo que você tem que treinar para fazer. Então, da mesma forma, emoções positivas são criadas e potencializadas, né? Então, do mesmo jeito que eu consigo cessar emoções negativas, eu consigo potencializar, ou seja, aumentar as emoções positivas. Então, isso é muito bom, né? Acabar com a coisa negativa e aumentar a coisa positiva. Acho que é o que todo mundo quer hoje em dia.
E, gente, vamos lá para o finalzinho, que é os benefícios da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela influencia de uma forma muito positiva a nossa saúde física e mental, tá? Ela previne transtornos psicológicos como a ansiedade e a depressão. Existem estudos, tá? Estudos científicos que comprovam que algumas doenças têm relação com sentimentos não trabalhados, tá? Então, é aquilo que eu conversei com vocês no começo. Guardar as coisas para si o tempo inteiro, ficar lidando com sentimentos que você não sabe lidar, com pensamentos negativos a todo tempo, com insegurança a todo tempo, angústia, sabe? Essas coisas ruins a todo tempo, isso pode sim te trazer uma doença física, tá? E entendam que doença mental, gente, é tão grave quanto doença física. Então, uma depressão, ela é tão grave quanto uma pneumonia, tá? Um sentimento de ansiedade, de angústia, de desespero é tão grave quanto uma pneumonia. Eu acho que as pessoas precisam começar a entender isso. Não é porque a doença não está aparente aqui na sua pele, né? Não é porque você está todo empipocado, tossindo, com gripe, que você não está doente. Então, comecem a dar mais atenção para a cabecinha de vocês, para o coração de vocês. Porque doenças mentais, tá, podem sim se tornarem traumas, transtornos, depressão e acarretarem em resultados ainda mais negativos. Então, se cuidem, cuidem da cabeça de vocês da mesma forma que vocês cuidam da saúde física de vocês, tá? Então, da mesma forma que a gente toma um suco de laranja, que a gente faz exercícios, que a gente, sei lá, cuida da nossa pele, passa protetor, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos, porque eles são tão importantes quanto, tá bom? Eu acho que uma pessoa que não cuida das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos, e se ela faz academia todo dia, joga futebol, toma suco de laranja, passa protetor, ela não é uma pessoa saudável, tá? Eu só considero uma pessoa como uma pessoa saudável se ela tem esse combo de cuidado. Então, cuidem da cabecinha de vocês, dos pensamentos, das emoções, de tudo isso que passa dentro da gente, tá? Vamos começar, sim, a dar uma atenção para isso, a realmente cuidar do que está dentro da gente, do nosso interior. Porque é muito, muito, muito importante. É tão importante quanto o nosso exterior, tá? Então, outros benefícios da inteligência emocional é que ela aumenta muito a clareza da nossa mente e facilita muito nas tomadas de decisões, no nosso raciocínio. Porque, pensa comigo, quando você começa a administrar as suas emoções, você abre um espaço para os seus pensamentos, para as suas ideias, para que tudo isso flua de uma forma mais ordenada. Porque quando a gente está com as nossas emoções à flor da pele, um monte de pensamentos. Já achei aquele filme Divertidamente? Tem um monte de personagem que está dentro da nossa cabeça, que é a tristeza, a alegria, a raiva. Então, vamos imaginar o Divertidamente. Se a gente não administra os divertidamentos da nossa cabecinha, eles ficam todos bagunçados, andando, correndo de um lá para cá, trombando, fazendo a maior bagunça. E aí a gente não tem espaço na nossa cabeça para pensar com clareza, para tomar decisões, para ter ideias criativas, porque está tudo muito bagunçado. Então, se a gente utiliza da inteligência emocional, a gente tem uma mente mais clara, mais fácil tomar decisão, né? A gente está com mais uma tranquilidade. Então, é muito positivo. Isso possibilita várias resoluções de problemas de maneira mais objetiva e menos impulsiva. Porque como você está mais tranquilo para pensar, para se organizar, para entender o que está acontecendo, você acaba sendo uma pessoa menos impulsiva. E aqui mesmo a gente vai finalizar trazendo alguns exemplos de benefícios da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela melhora muito a sua relação com o outro, tá? Eu acho que tá no topo, assim, dos benefícios, ela tá no topo. Então, vai melhorar muito a sua relação com o outro e com o mundo à sua volta. Ela diminui muito a ansiedade e o estresse, que é uma coisa que está na grande maioria das pessoas, hoje em dia, né? Se não em todas. Aumenta a empatia pelo próximo, que, por favor, vamos ser pessoas mais empáticas, a gente precisa disso, a gente precisa de empatia. Você tem um poder de decisão maior, que isso é muito positivo também para todo mundo que está aí me assistindo.
as suas metas se tornam metas mais claras e mais palpáveis, ou seja, metas mais concretas. E você tem um equilíbrio emocional, que é o que a gente sempre quis, né? O que todo mundo está procurando. Então, assim, pessoal, esse foi o nosso treinamento de hoje. Eu gosto muito desse tema, inteligência emocional. Eu acho que todo mundo deveria, sim, começar a dar uma atenção maior para esse tema e estudar um pouquinho a mais sobre ele. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem vários vídeos no YouTube, sei lá, na internet, existem livros que falam sobre a inteligência emocional, porque é algo que vai te ajudar muito. Então, eu estou apresentando aqui para vocês um conceito que só vai te trazer benefícios, melhoria de vida, qualidade de vida para você e para o outro. Então, pensa comigo, se todo mundo que está aqui assistindo o treinamento hoje começar a partir de hoje, né? Eu dei uma tarefinha para vocês, utilizar da inteligência emocional dentro de casa, vai ser um grande número de pessoas, então já vai ser uma baita de uma diferença. Então, assim, utilizem mesmo disso, estudem mais sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, que eu estou sempre por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Na semana que vem a gente está aqui mais uma vez com outro treinamento, com outro tema. E por hoje foi isso. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, me acompanhando. E espero mesmo que tenha sido algo muito positivo para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.